Amados em Cristo Jesus, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus capítulo 10 e posteriormente abrir o livro de Lucas capítulo 16. Na minha versão está da seguinte maneira: não tenham medo dos que querem matar o corpo, eles não podem tocar na alma. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Agora vamos para Lucas capítulo 16, versículo 19. Jesus disse: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia sempre cercado de luxos. À sua porta ficava um mendigo coberto de feridas, chamado Lázaro. Ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico, e os cachorros vinham lamber suas feridas abertas. Por fim, o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado, e foi para o lugar dos mortos. Ali, em tormento, ele viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. O rico gritou: Pai Abraão, tenha compaixão de mim. Mande Lázaro aqui para que molhe a ponta do dedo em água e refresque minha língua. Estou em agonia nestas chamas. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembre-se de que durante a vida que você teve tudo que querias, e Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui sendo consolado e você está em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado e ninguém daí pode atravessar para o nosso. Então o rico disse: por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos e quero avisá-los para que não terminem neste lugar de tormento. Moisés e os profetas já o avisaram, respondeu Abraão. Seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Então o rico disse: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhe fosse enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, disse: se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra do Senhor. Igreja do Senhor, para os que acompanharam a leitura atentamente, podem já deduzir do que eu quero abordar nesta manhã. Durante a semana toda fui meditando sobre qual seria o tema que o Senhor estava desejando falar com a sua igreja. Isso exigiu tempo de meditação, tempo de oração e tempo de atenção. E a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração é a respeito de uma doutrina que tem sido esquecida. Uma doutrina que foi popular no passado. Porque no passado houve homens e mulheres seriamente comprometidos com a palavra, seriamente comprometidos com o Evangelho, e razão pela qual essa doutrina era popular, porque expressava o caráter do Deus Santo, Deus justo, e alertava a igreja sobre o tipo de vida que tenha tido. Examinar à luz das Escrituras se porventura ainda estão na fé. O que eu quero abordar nesta manhã é a respeito da doutrina do inferno. Quero falar nesta manhã a respeito da doutrina do inferno.
uma doutrina que precisa ser resgatada nos nossos púlpitos, uma doutrina que precisa ser resgatada nas EBDs, nos ensinos dentro da igreja, alertar de que a vida não é tudo o que nós conhecemos na terra, alertar a igreja de que existe um Deus, e este Deus fez os céus e a terra, e se Ele é o Criador, Ele tem o poder soberano de exigir das suas criaturas sobre a sua própria vida. A vida não nos foi dada para viver do jeito que a gente quiser. A vida não nos pertence, tem um dono, e esse dono virá cobrar o que estamos a fazer com a vida que Ele nos facultou. Precisamos refletir a volta disto, porque quer você queira ou não, o inferno existe, o inferno é real. Quer você tenta colocar na sua mente que o inferno não existe, se você estiver fora de Cristo, é para lá onde você está indo. E milhares de pessoas dentro da igreja estão correndo a passos largos para o inferno. E o mais triste é que, olhando à luz das Escrituras, olhando para a história da igreja, eu consigo perceber muitas pessoas indo para o inferno ainda estão alegres. Eles vivem uma vida que leva-os para o inferno e ainda estão tranquilos com isto, de tal modo que qualquer alerta, de tal modo que qualquer irmão, qualquer pastor que se levantar para alertá-lo sobre o modelo de vida que está levando, essa pessoa é capaz de estar furiosa, é capaz de ter essa pessoa como inimiga. Mas a realidade é que, comprometidos com a Bíblia, comprometidos com a verdade, é necessário que preguemos sobre o inferno, porque é o destino de todos os perversos, e os perversos encontram-se também dentro da igreja. Os perversos também se parecem como santos, são joios aparentando ser trigo, e amando a igreja, amando o evangelho, é crucial que preguemos sobre o inferno, alertando a igreja de que está vindo um dia terrível, está vindo um julgamento que não escapará a ninguém. Todos serão vistos tal como são, não como aparentam. E a doutrina do inferno é a mais combatida. Existem muitos mestres que vão ensinando sobre o inferno. Uns vão descrevendo o inferno como a mídia nos mostra, como os filmes nos mostram. Outros têm medo de falar do inferno como a Bíblia diz. A doutrina do inferno provoca pavor nas pessoas. E como os homens gostam de viver sem responsabilidades, gostam de viver livres, gostam de viver melhor sem pensar que haverá uma prestação de contas sobre o tipo de vida que carrega, o homem gosta de viver em pecado, gosta de viver errado, e ainda quer que as pessoas digam que ele está certo. É ímpio dentro da igreja, mas espera um elogio de que o homem é santo. O inferno será um lugar de muita surpresa, porque o tribunal de Deus não falha. Os homens sofrem subornos, os homens, por alguma circunstância, cedem à corrupção, cedem à mentira, são capazes de chamar as coisas não pelo seu próprio nome, trocando os nomes, por causa da afinidade, por causa do amiguismo. Isso não será assim no tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo, cada um de nós será julgado tal como é. Não haverá argumento nenhum
para refutar o julgamento de Deus. Existem igrejas e existem correntes que vão combatendo a doutrina do inferno. Alguns não vão acreditando no inferno porque eles creem que quando o homem morre está tudo acabado. Eles acreditam na extinção da alma, de que a vida termina quando a pessoa morre, de que tudo que tem a ver com relação à vida é o que nós conhecemos na terra. E existem igrejas que acreditam nisto, vão falar da doutrina da aniquilação da alma, como é a igreja adventista, que não crê que a alma viverá eternamente, crê que a alma será aniquilada, vai deixar de existir. Também existem outras igrejas e correntes que são os universalistas, e atualmente a comunidade que crê nessa corrente é a Testemunha de Jeová, que acreditam que independentemente de como você viveu, Deus é Pai, Ele ama todos, então todos vão para o céu. Por isso que é uma teoria universalista, todos vão para o céu. Existem uns que vão acreditando na doutrina do inferno, mas só não acreditam na eternidade do inferno. Eles vão dizendo: se eu pequei durante um tempo na terra, então meu sofrimento deve ser também durante um tempo no inferno. Depois disso tem que acabar. Satanás fez um bom trabalho em convencer homens contra a doutrina do inferno. Ele tem tido muito sucesso em fazer com que os homens não se preocupem com o que Deus diz, tal conforme Ele fez com Adão e Eva, convencê-los contra a palavra de Deus. Ele continua a falar, mas só que não está usando a serpente, está usando os falsos mestres. O falso ensino é a arma mais poderosa que Satanás está usando para colocar você distante de Deus, mesmo estando próximo da igreja, porque o falso ensino faz você ficar tranquilo, faz você não ter uma atitude contra o pecado, mas faz você amar o pecado, faz você dar desculpas pela sua vida de pecado. Você tem toda a desculpa, menos o arrependimento, menos dizer que de fato eu pequei. E o Senhor que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu me achegarei a Ele, eu me arrependerei. Nele reconhecer de que Deus está dando uma chance. Você quer que Deus concorde com a sua vida de pecado, por isso você dá toda a desculpa, e você acha que teus argumentos convençam a Deus. Isso é absurdo. Ninguém vai convencer Deus com relação à sua vida de pecado. Se Deus é santo, Ele não pode ter comunhão com o pecado, e Ele tem que aplicar a sua justiça, porque se não fosse assim, não teria necessidade de enviar o seu Filho. Como Ele foi capaz de matar o seu próprio Filho por causa do pecado da humanidade? Se Ele foi capaz de matar o seu próprio Filho por causa do pecado da humanidade, o que Ele não fará com a humanidade que não se arrepender? Se Ele não poupou o seu Filho, tu acha que vai poupar você? Ele não vai tolerar o pecado. O pecado é abominável aos olhos de Deus. Deus é justo, e o seu julgamento tem imediata e absoluta. Existem pessoas que sofrem por causa da justiça de Deus. Eles vivem em pecado, e Deus está aplicando a sua justiça.
Porque existem muitas pessoas que acham que Deus só aplica a sua justiça, só aplicará após a segunda vinda de Cristo. De maneira nenhuma. Ele ainda aplica a sua justiça, só que essa justiça não é absoluta, porque tem a misericórdia dele. Mas quando Cristo vier, ele vai estar sentado no seu trono, e lá não haverá arco-íris, porque o arco-íris é o sinal de aliança, de misericórdia. Ele não vai julgar a humanidade com misericórdia. Ele será o mais duro que nunca nós vimos ninguém. Se você acha essa pregação dura, imagina o que vai pensar de Deus no seu tribunal. Nós precisamos refletir e compreender que a nossa vida está sendo observada, analisada e guardada por Deus. Nós precisamos compreender que ninguém aqui estará ileso. Precisamos compreender que este mundo não é obra do acaso. Há um Criador, e Ele teve um propósito ao criá-lo, e Ele não o esqueceu. O tempo não apaga a sua memória. Ele não esquecerá o pecado de ninguém, e trará à tona todo o pecado no seu tribunal. Não podemos negar que o inferno existe, e não podemos negar que, segundo os ensinos da Bíblia, a doutrina do inferno é eterna. Fala-se de sofrimento eterno. E falar do inferno, existem 4 palavras nas Escrituras, mas eu quero falar apenas de 2. A palavra inferno tem 2 descrições: Hades e Guiena. A palavra Hades é compreendida, tem 2 compreensões. Existem 2 grupos pensando de formas diferentes. Alguns acham que Hades é o mesmo local que Guiena, apenas chamamos de Hades quando as pessoas morrem sem Cristo e lá vão, e ainda Cristo não voltou para julgar. Aqueles que morreram antes de nós estão nesse lugar. Depois da segunda vinda de Cristo, essas mesmas pessoas terão que ter o seu corpo de volta e regressar para esse local. Essa é a primeira compreensão que tem sentido sobre Hades. A segunda compreensão, que mais está próximo da Bíblia, é de que Hades e Guiena são locais diferentes. No Hades encontram-se pessoas que morreram sem Cristo. No Guiena não existe ninguém, ainda não foi inaugurada. Por quê? Porque no Guiena só vai pessoas condenadas após o julgamento. Porque quando vamos ler Apocalipse capítulo 20, verso 14, vamos encontrar que até o próprio Hades será destruído. Ali onde vai falar sobre a morte da morte, a morte será morta, está falando do Hades. Lá no Hades, a pessoa lá chega com a sua alma. Diferente de Guiena. Guiena era conhecido no Antigo Testamento primeiramente como Vale de Rinom, lá onde Manassés oferecia sacrifícios de crianças ao deus Moloque. Só que depois, quando chega o reinado do rei Josias, ele abole o sacrifício de crianças. Então aquilo que era conhecido como Vale de Rinom começou a ser conhecido como lixão. Começou a ser local onde era jogado todo tipo de lixo. Era o lixão de Jerusalém, onde era deitado todo tipo de lixo. E como o tamanho de lixo era tanto, havia uma necessidade de se acender um fogo para poder queimar lixos.
de forma que pudesse haver mais espaço. Mas por causa da quantidade de lixo, o fogo não se apagava. Então, quando Jesus Cristo vem, Ele pega este exemplo de lixão de Jerusalém, onde eram jogados todo tipo de lixo, animais mortos, corpos de homens que foram executados, criminosos que foram executados. Então vai pegar aquela ilustração para dizer: assim é o inferno, um lixão onde Deus vai jogar todo o lixo da humanidade, tudo que não presta. E assim, conforme lá o fogo não se apaga, o verme não morre, a ferida não cicatriza, assim é o Guiena, assim é o inferno. Quando nós vamos olhar para Mateus capítulo 10, versículo 28, vai dizendo: não teme aqueles que podem matar a carne, e contra a alma nada podem fazer. Antes teme aquele que pode fazer perecer no inferno o corpo e a alma. Significa dizer que o corpo também vai para o inferno, porque ele está dizendo que faz perecer no inferno o corpo e a alma. É no Guiena, aonde após a segunda vinda de Cristo vamos ter a ressurreição daqueles que morreram primeiro. Aqueles que morreram em Cristo receberão um corpo glorificado. Aqueles que morreram em pecado receberão um corpo indestrutível, um corpo que não pode desaparecer, que pode suportar o sofrimento e não extinguir-se. Porque o sofrimento do inferno é eterno. Deus bem sabe que no inferno as pessoas vão desejar desaparecer, mas a triste notícia é que eles vão ter um corpo que não pode desaparecer. Na terra temos tido relatos de pessoas que tiram a sua própria vida em função do sofrimento que encontram aqui. Se o sofrimento que encontram aqui na terra existem pessoas que desejam morrer, é claro que 5 minutos no inferno é suficiente para desejar sair desta vida. Mas a triste notícia é que os perversos receberão um corpo indestrutível. O verme não morre, a ferida não cicatriza. Essa é a maior triste notícia. O inferno é real. O inferno é o lixão de Deus, onde vai jogar todo o lixo da humanidade. Toda a palha merece ser queimada. Ainda que você me apresente qualquer justificação aqui, você não terá ousadia de fazer contra Deus. Existe um jovem que chegou diante de um pastor e disse: eu ficarei muito feliz quando eu morrer e ir para o inferno. E esse pastor questionou: por que você estaria feliz? Porque eu vou me vingar dos meus pais. Eu vou estar muito feliz em saber que os meus pais estão com a mente pesada, sabendo que eu fui para o inferno. Do jeito que eles me trataram, eu quero me vingar dos meus pais. Eu quero que eles saibam que eu morri e fui para o inferno. E esse pregador olhou para ele e disse: você não ter essa felicidade que tu está a dizer aqui. Deixa eu te explicar um pouco. Quando você pisar no inferno, o que é que vai acontecer? Quando Deus julgar você, quando toda lei condenar você,
as pessoas que amam você. Às vezes aqui vai também uma resposta para aqueles que dizem: e nós que vamos para o céu sabendo que nossas famílias foram para o inferno, isso não provocará tristeza? Quando Deus julga, para você compreender que Deus não é esse Papai não é que você está acostumado a pensar. Ele é bom, mas a sua bondade não é conforme você pensa. Ao julgar o indivíduo e sentenciá-lo como culpado, sabe, as pessoas que amam você vão odiar você. As pessoas mais próximas de você não terão o mesmo amor que tinham enquanto viviam na terra. As pessoas que amam você, os seus pais, as pessoas próximas, de fato não amam você. Eles amam o que está dentro de você. Você é criatura de Deus. Deus fez-te a segunda sua imagem e semelhança, e Ele colocou dentro de você o que chamamos de graça comum, que o pecado não foi capaz de destruir aquilo. Então aquela graça comum que Deus colocou no homem é que atrai a atenção de outros homens. É como eu pegar um recipiente e colocar ímãs por dentro, e aquele recipiente começar a atrair metais por volta dele. Os metais vão colando no recipiente, não por causa do recipiente, mas por causa do ímã que está por dentro. Mas se eu tirar este ímã, os metais vão cair. Porque o que está fazendo com que os metais colem ao recipiente é o ímã que está por dentro. É por esta razão que em Mateus capítulo 5, dos versos 40 a 45, Jesus vai falar sobre a graça comum que Deus tem por todo mundo, que Ele faz nascer o sol, quer para o ímpio, quer para o crente. Quando vai dizer que Deus ama todo mundo, está se falando da graça comum, não da graça especial. Porque na graça especial Deus só ama os seus filhos. Na sua graça comum, Ele ama todos, Ele protege todos. Mas só que esta graça terá o seu fim para aquele que for julgado e condenado. E quando Ele retirar esta graça, você será pior do que um animal feroz, que todo mundo vai dar salva de palma por Deus ter livrado você da terra. As pessoas que tu achas que amam você vão glorificar a Deus por Ele ter livrado a humanidade de você. Porque essa graça comum, quando é retirada, você deixa essa personalidade de humanidade. A graça comum restringe o pecado na vida do homem. Por mais que sejamos pecadores, ainda assim resta um pingo de paixão em nós, que faz com que nós sentimos repúdio pelas ações negativas. Isto é a graça geral de Deus que restringe o pecado. Mas quando Deus deixa de restringir o pecado em nós, não terá beleza em nós, não terá sabedoria em nós. É uma condenação total. O Deus que a Bíblia Sagrada fala, não o Deus que os falsos profetas ensinam, Ele ama, o seu amor é verdadeiro. Mas o seu amor não extingue a sua justiça. Ele ama você justamente.
Ele não vai compactuar com o seu pecado. Ele não vai tolerar. E na narrativa que nós lemos em Lucas, capítulo 16, encontramos um evento onde fala sobre um rico e Lázaro. Lázaro servia o Senhor e o rico nada queria saber com o Senhor. Só que chega um momento que ambos morrem, e a vida não terminou com a sua morte. Ambos espantam-se. Lázaro no seio de Abraão, o rico no lugar de tormento. No versículo 23, ele diz: e foi para o lugar dos mortos, ali em tormento. Está dando uma das características do inferno. É um lugar de tormento, é um lugar de sofrimento. E o livro de Apocalipse, capítulo 10, vai descrevendo um pouco desse tipo de sofrimento. Vai descrevendo o inferno como Agar. Está usando a realidade antiga para descrever a realidade futura. Agar era um local onde os judeus colocavam uva e depois alguns vestiam botas e iam pisando sobre as uvas, e aquilo ia deitando suco, e havia um cano onde passava o suco para eles aproveitarem o suco de uva. E ali o livro de Apocalipse, quando vai descrevendo o inferno como Agar, está dizendo que o inferno será um sítio onde o cordeiro vai vestir a sua bota de ferro, e ele vai pisar sobre todos os perversos, e aquele suco que ia saindo representa o sangue, o sofrimento. Há quem diz que o céu é o céu porque Deus está lá, e o inferno é o inferno porque Deus não está lá. Essa descrição tem uma verdade, mas existe uma inverdade de igual modo. O que torna o inferno terrível não é a ausência de Deus no inferno, porque Deus não pode estar isento em nenhum local. Ele é onipresente. Não existe local onde Deus não esteja. A questão é que Deus manifesta-se de forma diferente em diferentes locais. E no inferno Deus lá estará, mas não com a sua face graciosa. Isso é que torna o inferno terrível. É que Deus lá estará, mas Ele estará lá como justiceiro, Ele estará lá como vingador. Ele estará vingando todos pelas arrogâncias que tiveram na terra, pelas teimosias que tiveram enquanto viviam na carne. Deus estará se vingando com cada pessoa. Isso é que torna o inferno um lugar terrível. É que Deus estará lá com a sua ira implacável, disposto a derramar toda a ira. Se a ira de Deus fez o próprio Cristo transpirar sangue
quando Cristo estava orando em agonia, Ele disse: se possível for, afasta de mim este cálice. E este cálice não representa de maneira nenhuma o sofrimento de prego, da coroa de espinho, como muitos ensinam, de maneira nenhuma. Porque se fosse isso, Jesus não precisaria derramar gota de sangue, porque Ele era cheio do Espírito Santo, e a igreja era perseguida após a sua morte. Mas por serem cheios do Espírito Santo, não temiam a morte. Muitos morreram alegres. E tu achas que Jesus é fraco ao ponto de derramar sangue por causa dos pregos? O que fez Ele transpirar sangue. E quem descreve melhor isso é Lucas. E Lucas era médico e compreendia sobre o corpo humano. Jesus estava no seu último estágio da dor, no seu último estágio de sofrimento. E o que provocou isto é porque Ele, como Deus, Ele previa o juízo de Deus da cruz. Ele previa a ira de Deus sendo derramado sobre Ele na cruz. E os homens quem são para resistir o sofrimento provocado por Deus? Se Jesus a um dado momento disse: se possível for, afasta de mim este cálice. O inferno é um lugar terrível, porque Deus lá estará, e estará a sua face de justiça, sem misericórdia. Ele estará condenando cada homem, cada mulher. Viva a vida de desobediência. Eu tenho uma notícia para você: essa vida é breve, é curta. A vida que te espera é eterna. Viva de forma descontraída. 5 minutos no inferno, você vai esquecer toda a alegria que tiveste na terra. Viva como se não houvesse a pregação de arrependimento. No inferno, você vai querer se arrepender, mas a chance já lhe foi tirada. Viva como se Deus não existisse. Chegará um dia que você vai querer ouvir o Evangelho e ninguém estará lá para pregar o Evangelho para você. Viva ignorando, mas a sua mente no inferno é que mais vai atormentar você. A sua mente vai lembrar todos os ensinos que você teve, e você vai lembrar que tiveste uma chance, você ignorou, e por causa daquela ação você perdeu a eternidade. E a perda da eternidade é terrível. Não haverá apelação, não haverá segunda chance. Na vida aqui na terra você erra, ainda se arrepende. Você toma algumas decisões, quando vem as consequências você quer mudar as coisas. No inferno não haverá esta chance. Este é o momento para você compreender que existe um Deus, e este Deus é sério. Este é o momento para você compreender que a vida não é nossa. Aquele que nos deu há de nos cobrar. Está na altura de abandonar o mundo e arrepender-se. Está na altura de ser uma pessoa fiel a Deus. Abandone seus pecados, ou eles vão matar você. Abandone qualquer tipo de pecado. Não me traga desculpa para qualquer tipo de pecado. Abandone-os. Arrependa-se. Próximo está o juízo final. Abandone, porque Cristo está voltando e Ele vai julgar este mundo. Satanás investiu bastante para deixar você tranquilo, sem meditar no juízo final. Mas o Espírito Santo quer, por meio dessa mensagem, alertar você, dizer: desperta e arrependa-te.
peça a sua vida e entregue ela para Cristo, se você ainda não o fez. Amém? Feche seus olhos, vamos orar.